de Natal. E a seleção brasileira, no ano que vem, conta com o retorno de Neymar. E a gente tem até os números aqui, a nossa produção separou, os números da seleção brasileira quando o Neymar está em campo e quando o Neymar está fora de campo. Brasil com o Neymar desde a sua estreia. São 128 jogos, né? 92 vitórias, 24 empates, 12 derrotas, 281 gols marcados, 73 sofridos, 78% de aproveitamento. Agora sem o Neymar, 64 jogos, 35 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, 125 gols marcados, 53 sofridos e o aproveitamento cai de 78% para 63%. E pelo que desempenhou a seleção neste ano, fica claro que a seleção brasileira ainda precisa e muito do Neymar, Vanderlei. Acho que o Dorival tem que soltar, acender velas e tal, para o Neymar voltar bem, razoavelmente bem. Só que a gente falou aqui que não esperem que Messi e Cristiano Ronaldo sejam os mesmos que nós conhecemos recuando alguns anos. Com o Neymar, a mesma coisa. A mesma coisa. Agora, o Neymar, 65% é titular da seleção brasileira. Ah, mas então você estava nivelando, baixou a régua, claro. O Neymar jogando o que ele pode jogar, 65% titular da seleção brasileira. Além da experiência, além do respeito que ele inspira, que ele provoca, né? Respeito diante de algum marcador. Tem uma série de coisas, tem que torcer para ele voltar a jogar. Eu nem sei se ele vai voltar. Estou até preocupado, que se ele voltar para jogar no Brasil, aí que o negócio vai complicar. Se ele comprar o Santos, como dizem, a empresa Neymar, e ele vai ser o dono do Santos, vai jogar. Eu não sei se é bom negócio para ele. Vai ser todos os holofotes sobre ele. Se furar um pneu, vai ser manchete. Vai ser... Olha, eu não sei se é bom negócio para ele. Talvez seja, né? Bom negócio financeiro para a empresa. Eu não estou fazendo esse tipo de conta. Mas tomara. Se ele jogar, falando de seleção, 65%, pronto, do que a gente acha que ele pode fazer ainda com essa idade, ele é titular da seleção brasileira. Tomara. E assim, nessa ausência do Neymar, a gente também destaca, alguns jogadores não aproveitaram a oportunidade. O Vinícius Júnior ainda não fez assim aquela atuação com a camisa da seleção brasileira que a gente falasse assim, não, o Vini Júnior agora é o cara incontestável do Brasil. Eu acho que ele poderia ter feito. E o Vinícius Júnior, pela qualidade que tem, por tudo que apresenta e apresentou no Real Madrid, que o credenciou a ser melhor do mundo, eu acho que ele podia ter feito essa atuação e ter reduzido essa Neymar dependência. Piperno, Bruno Prado, amigos aqui do Bate Pronto. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele está devendo. Isso é incontestável, né? Principalmente depois da Copa do Mundo. Na Copa até achei que ele jogou bem. Agora, então, eu acho que isso parte disso é responsabilidade dele, por algum motivo aí que só ele talvez possa explicar, talvez excesso de ansiedade, eu acho que tem muito disso mesmo. É um jogador cobrado por ser um dos maiores do mundo, então chega lá muito com essa responsabilidade e acaba não dando certo, ansioso demais, enfim. E isso não acontece só com ele. Isso aconteceu com outros jogadores aí de seleções importantes, até mesmo de seleção brasileira. E muito se falou disso no Neymar, sobre o Neymar no passado. Agora, eu também acho que parte dessa responsabilidade é dos técnicos da seleção brasileira que também não souberam utilizá-lo bem. O Vinícius, hoje, do Real Madrid, ele é um jogador muito diferente daquele Vinícius da seleção brasileira. Isso eu estou falando no plano tático. O Brasil tem que aprender que o Vinícius não é mais ponta esquerda, como ele foi no começo de carreira. Hoje ele é um atacante que circula sem posição fixa, com mais liberdade de ação, até porque no Real Madrid, quem ocupa mais a faixa esquerda é o Mbappé. Então, eu acho que o Brasil deveria olhar com mais atenção para isso. Da mesma forma que muito se fala que o Brasil não tem um meia, não tem um cara de criatividade e tal,
para mim, o jogador a ser testado nessa função como candidato a criativo do time, do que o Brasil tem hoje, para mim, esse cara seria o Estevão. Gostaria muito de ver o Estevão jogando mais na parte central e mais próximo ao Vinícius Júnior, que seria esse atacante até para funcionar como um falso 9. E o Estevão teve poucos minutos, hein? Pouquíssimos minutos com o Dorival Júnior. E até esses dias eu estava navegando pela internet, enfim, e achei um canal no YouTube feito por ex-jogadores. E aí tava o Diego Souza comentando, o Maicon, volante que era do Grêmio, ex-São Paulo também. E quem mais estava? Tinha mais um ex-jogador. E aí eles formaram ali uma mesa redonda entre eles no YouTube. Achei interessante, de repente eu estava navegando, eu vi. E para todos eles, assim, unanimidade, o Estevão tem que jogar com a camisa da seleção brasileira. O Estevão tem que ser muito utilizado pelo Dorival Júnior. Para eles, assim. Os minutos que ele entrou, ele não agradou. E daí? E daí? Você acredita que ele pode melhorar? Imagino que sim, né? Qualquer treinador entende isso. E o Vampeta fala aqui também, assim, mas eu fiquei surpreso porque a gente também endossa esse coro pro Estevão. Esses caras que pararam de jogar faz pouquíssimo tempo também acham, na opinião deles, que o Estevão tem que jogar. Enfim, e o Estevão não joga. Ele, sem dúvida, é o jogador mais talentoso. Ele é um garoto, ele ainda vai passar por muita coisa na carreira dele, mas ele é o mais talentoso, acho que é o cara que tem mais repertório desde que o Neymar surgiu. Eu acho ele não é ainda, outros jogadores já fizeram mais coisa na carreira, ele está começando. Mas eu acho que ele é o cara que tem mais assim, valências, qualidades. É um jogador que tem o drible, tem o gol, tem assistência. Ele é um jogador de um nível altíssimo. E só uma coisa do Neymar, eu diria, o Vanderlei falou de 65%. Se ele tiver 40%, ele vai jogar. E se ele estiver jogando, não digo nem bem ou mal, ele estará convocado para a seleção brasileira. Se ele estiver jogando. Assim, o Neymar, como eu falei aqui do Messi, o Vanderlei lembrou do que a gente falou. Não esperem que o Neymar vá fazer uma temporada regular, seja aqui no Brasil, na Arábia, onde ele estiver. Ele não vai fazer uma temporada como ele já fez no Barcelona, até no Paris Saint-Germain também. Na minha opinião, ele jogou bem no Paris Saint-Germain. Mas ele é um cara muito acima da média, um jogador genial e que... você num grupo de 26, se você tiver ele em condição de jogo, você vai colocá-lo, você vai ter ele no grupo, porque abrir mão de um jogador como esse, que é uma liderança, as pessoas podem não gostar dele, a imprensa, a torcida, pessoas de fora, mas os jogadores gostam dele, ele não é um cara que cria problema em grupo, não é aquele cara que ele vai chegar e os jogadores, não, esse cara tá aqui, os jogadores gostam dele e acho que é sincero, até conversando com pessoas que trabalharam com ele fora do ar. Ele é um cara querido no meio do futebol. Ele pode ter rejeição de parte de torcida, de parte da imprensa, mas no meio do futebol ele é um cara querido. É um jogador, como eu falei do Rames na Colômbia, ele é um ídolo dos caras que estão na seleção. Ele é um ídolo do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Endrick, do Estevão. Então é um cara que vai estar na seleção brasileira se tiver um mínimo de condição. A dúvida é a parte física, né? Infelizmente, ele está sofrendo com muitas lesões desde 2018, essa foi a mais grave. Desde a Copa de 22 ele só fez 20 jogos. E isso é uma dúvida, não dá para saber se ele vai ter condição física. Copa de 26, ele vai estar machucado ou não? Não dá para saber. Infelizmente é uma coisa que você tem que considerar, porque é uma coisa que está acontecendo. Mas ele estará na seleção. Inclusive, uma coisa que muitos acham que ele não toparia, que conversando com algumas pessoas que já trabalharam com ele, eu tenho quase certeza que ele toparia. Que era até se o Dorival falar, olha, eu quero você no grupo, mesmo se não for titular absoluto, eu tenho quase certeza que ele topa, de boa, assim. Topa tranquilo. Acho que é uma imagem assim de Neymar no grupo. Eu acho que é uma imagem um pouco deturpada, assim. Tem poucos relatos assim que é um cara que criou problema no grupo com o jogador. Assim, é um cara que a maioria dos que trabalharam com ele não vê problema nenhum na convivência com ele. Então, estará de volta. E aí um palpite. Eu acho que o Casemiro também vai voltar. Ele está jogando com mais frequência agora na reta final do ano no Manchester United. O Dorival não o convocou por opção e ele teve um momento muito ruim, mas se estiver jogando com frequência, na próxima convocação ele vai voltar, que também essa proteção na frente da zaga está muito ruim e ninguém conseguiu aproveitar. Se ele estiver bem, ele ainda é o melhor que tem para ser o camisa 5. O Casemiro que também passou por uma fase ruim agora com a camisa do Manchester United,
Com a camisa da seleção brasileira também foi um jogador questionado, mas às vezes eu vejo aqui alguns dos nossos vizinhos insistindo em alguns atletas que muitas vezes já deixaram a Europa, ou às vezes, né, sabe, estão se arrastando para o fim da carreira e os jogadores continuam lá jogando como titulares. Enfim, às vezes eu me pergunto, né, o porquê do Casemiro, de repente, né, ter perdido aí essa condição de jogador de seleção brasileira.